Reinventada como empresária, lançou sua própria linha de vinhos orgânicos chamada Avaline, e também escreveu vários livros sobre bem-estar, compartilhando sua filosofia de como ter uma vida saudável e equilibrada. Número 12. A queda de Mel Gibson. Mel Gibson foi, em seu auge, um dos atores e diretores mais admirados de Hollywood, com papéis icônicos em filmes como Mad Max, Máquina Mortífera e Coração Valente, filme que ele dirigiu e que lhe rendeu um Oscar de melhor diretor. Gibson parecia ser a definição de sucesso na indústria cinematográfica. No entanto, sua carreira sofreu um declínio dramático devido a vários incidentes controversos que colocaram em dúvida sua imagem pública e seu comportamento. O ponto de inflexão na carreira de Gibson chegou quando ele foi preso por dirigir sob efeito de álcool e, durante a prisão, fez comentários antissemitas que rapidamente se espalharam pela mídia. Esse foi o primeiro golpe na sua reputação e, embora ele tenha tentado se desculpar publicamente, o dano já estava feito. A comunidade judaica e muitos em Hollywood expressaram sua indignação e a indústria começou a se distanciar dele. Os problemas não pararam por aí. Gibson voltou a ser o centro da polêmica quando vazaram gravações de áudio em que ele fazia comentários racistas e violentos sobre sua então namorada, Oshana Grigorieva. Nas gravações, Gibson usou insultos depreciativos e se mostrou ameaçador, o que provocou uma nova onda de indignação pública. Como resultado, ele foi demitido de vários projetos cinematográficos e sua agência de talentos rompeu relações com ele. Durante anos, Mel Gibson foi relegado ao ostracismo em Hollywood. As ofertas de trabalho diminuíram consideravelmente e os estúdios ficaram relutantes em se associar a ele devido ao seu comportamento. No entanto, Gibson tentou um retorno com o filme Exauride, que ele dirigiu e que foi bem recebido pela crítica, inclusive sendo indicado a vários prêmios da Academia. Número 13. O desaparecimento da Monique. Monique, a atriz e comediante que surpreendeu o mundo com sua poderosa interpretação em Precious, ganhou um merecido Oscar por seu papel como mãe abusiva no filme dirigido por Lee Daniels. Essa conquista parecia ser o ponto alto de uma carreira em ascensão, e muitos esperavam que o futuro de Monique em Hollywood fosse cheio de oportunidades. No entanto, depois de ganhar o prêmio mais cobiçado da indústria, Monique se viu em uma situação inesperada. Em vez de receber ofertas de trabalho, ela foi marginalizada por Hollywood. O motivo de sua queda foi, segundo Monique, um conflito com Lee Daniels, Oprah Winfrey e Tyler Perry Zweitausenden. Monique afirmou que, depois de ganhar o Oscar, não recebeu o apoio esperado da indústria, em parte porque não agradeceu publicamente a Daniels durante seu discurso de aceitação. A atriz criticou Perry Winfrey, acusando-os de prejudicar sua carreira e não apoiá-la. Mônica perdeu papéis importantes. Daniels disse que ela estava sendo punida pela indústria por suas declarações. A situação agravou. À medida que as tensões aumentavam, Mônica perdeu papéis importantes. Em uma entrevista, Daniels disse a ela que estava sendo punida pela indústria por suas declarações e comportamento nas negociações salariais para Precious. Monique continuou vocal sobre o que considerava tratamento injusto, agravando a situação. A atriz voltou ao centro das atenções ao acusar a Netflix de discriminação, após receber uma oferta menor comparado a Amy Schumer e Chris Rock. Monique pediu boicote à plataforma. A atriz voltou a estar no centro das atenções quando acusou a Netflix de discriminação, depois que lhe ofereceram um contrato muito menor para um especial de comédia em comparação com o que receberam outros comediantes como Amy Schumer e Chris Rock. Monique pediu um boicote à plataforma de streaming e entrou com uma ação por discriminação racial e de gênero. Embora a ação judicial tenha sido finalmente resolvida fora dos tribunais, a polêmica afetou ainda mais seu relacionamento com a indústria. Shelley Duvall, Buscando Paz. Shelley Duvall, rosto único e olhar intenso, foi atriz distinta dos anos 70 e 80, famosa por O Iluminado e Popeye. Duvall parecia ser figura fixa em Hollywood. No entanto, após papéis marcantes, Duvall decidiu deixar o cinema, optando por vida tranquila e privada.
Conhecida por seus papéis em filmes como Iluminado e Popeye, DuVall parecia destinada a ser uma figura permanente em Hollywood. No entanto, depois de uma série de papéis memoráveis, DuVall decidiu se afastar da indústria do cinema, optando por uma vida mais tranquila e privada. O papel mais icônico da Shelley Duvall foi, sem dúvida, o de Wendy Torrance em O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick. O filme é considerado o clássico do terror. Kubrick pressionou Duvall, repetindo cenas várias vezes, afetando sua saúde. Sua atuação foi elogiada, mas a experiência a marcou. Kubrick, conhecido por seu perfeccionismo extremo, submeteu a Duvall a uma pressão intensa durante as filmagens, fazendo com que ela repetisse cenas várias e várias vezes, o que afetou sua saúde emocional. Embora seu desempenho tenha sido elogiado, a experiência a marcou profundamente. No final dos anos 90, Duvall começou a aparecer menos na tela. Depois de uma carreira sólida tanto no cinema quanto na televisão, ela decidiu se afastar completamente para cuidar da sua saúde mental. Ela se mudou para o Texas, longe da agitação de Hollywood, e tem levado uma vida afastada dos holofotes desde então. Duvall fez uma rara aparição pública em uma entrevista polêmica no programa Dr. Phil, onde falou abertamente sobre seus problemas de saúde mental. O episódio foi duramente criticado por explorar a vulnerabilidade da atriz, e muitos na indústria, incluindo seu ex-colega de elenco em O Iluminado, Jack Nicholson, condenaram o programa por se aproveitar da Duvall em um momento difícil. Número 15. A redenção fracassada de Felicity Huffman. Felicity Huffman, conhecida por seu papel como Ninette Scavo na série de sucesso Desperate Housewives, foi uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, aclamada tanto pela crítica quanto pelo público, ganhadora de prêmios Emmy e indicada ao Oscar. Sua carreira parecia impecável até que ela se envolveu em um dos maiores escândalos de admissões universitárias da história dos Estados Unidos. Em 2019, Huffman foi acusada de ter pago $15 mil para que os resultados do exame SAT de sua filha mais velha fossem alterados, garantindo assim um acesso mais fácil a uma universidade prestigiada. O escândalo explodiu como uma bomba na indústria do entretenimento e no sistema educacional do país. Huffman, junto com outras figuras públicas, foi acusada de participar desse esquema de fraude para garantir a admissão de seus filhos em universidades de elite. A atriz, que tinha desfrutado de uma carreira impecável até aquele momento, surpreendeu muitos ao se declarar culpada rapidamente. Em vez de se defender com desculpas, Huffman admitiu sua culpabilidade em uma carta pública, expressando seu profundo arrependimento e vergonha por suas ações. Número 16. Kevin Spacey, de ícone a pária. Kevin Spacey foi por muito tempo considerado um dos atores mais talentosos e versáteis de Hollywood. Vencedor de 2 Oscars por suas atuações em The Usual Suspects e American Beauty, e aclamado por seu papel como Frank Underwood na série de sucesso da Netflix, House of Cards, Spacey teve uma carreira que poucos conseguiram igualar. No entanto, tudo mudou drasticamente quando uma série de acusações de conduta sexual inadequada vieram à tona, arruinando sua carreira e sua reputação. A primeira acusação veio do ator Anthony Rapp, que afirmou que Spacey havia tentado agredi-lo sexualmente quando Rapp tinha apenas 14 anos. Spacey, em uma tentativa fracassada de controlar a narrativa, fez um pedido de desculpas público e ao mesmo tempo se assumiu como homem gay. Essa tentativa de desviar a atenção não só não funcionou, como gerou ainda mais polêmica. Outras pessoas começaram a falar e logo Spacey se viu enfrentando várias acusações de assédio sexual e abuso, muitas delas vindas de homens jovens que haviam trabalhado com ele no passado. As consequências foram imediatas e devastadoras. A Netflix cortou todos os laços com Spacey, removendo-o de House of Cards e reescrevendo a temporada final sem o personagem dele. Além disso, ele foi substituído por Christopher Plummer no filme Todo o Dinheiro do Mundo, onde já havia filmado todas as suas cenas.
O estúdio decidiu eliminar completamente sua participação e regravar as cenas, o que mostrou quão rapidamente seu nome se tornou veneno em Hollywood. Legalmente, Spacey enfrentou vários processos contra ele. Embora algumas acusações criminais tenham sido arquivadas ou retiradas, a imagem pública dele já estava destruída. Em 2022, o Spacey foi absolvido em um julgamento em Londres pelas acusações de 4 homens que alegavam ter sido abusados por ele. No entanto, apesar desses resultados favoráveis nos tribunais, o dano à carreira dele parece irreparável. Número 17. Linda Fiorentino, a estrela cadente de Hollywood. Linda Fiorentino é um desses nomes que, embora não seja tão mencionado hoje em dia, deixou uma marca indelével na década de 90 com seu charme enigmático e sua capacidade de interpretar personagens complexos. Fiorentino foi uma presença marcante em filmes como A Última Sedução e Homens de Preto, mas, apesar do talento e do sucesso inicial, Fiorentino desapareceu repentinamente de Hollywood, deixando muitos se perguntando o que a fez se afastar da indústria. Fiorentino foi presença marcante em filmes como A Última Sedução e Homens de Preto. Fiorentino desapareceu de Hollywood. Seu papel icônico foi em A Última Sedução, como uma femme fatale e cativante. Sua atuação rendeu elogios e prêmios. O papel mais icônico de Linda Fiorentino foi em A Última Sedução, onde interpretou uma femme fatale com uma atuação tão cativante que alguns críticos a compararam às grandes atrizes do filme noir da década de 1940. A atuação dela rendeu elogios e prêmios, e muitos achavam que seria o começo de uma carreira bem-sucedida. No entanto, após alguns filmes, incluindo Homens de Preto, Fiorentino começou a sumir das manchetes. Ao longo da carreira, falava-se que era difícil de trabalhar, o que pode ter contribuído para sua saída de projetos importantes. Sua inclinação para interpretar personagens fortes e rebeldes também a fez menos propensa a seguir as regras da indústria, levando ao afastamento dos grandes estúdios. No entanto, nunca houve uma declaração oficial sobre as razões exatas do retiro. A inclinação dela para interpretar personagens fortes e rebeldes fora das telas também a fez menos propensa a seguir as regras da indústria, o que provavelmente levou ao afastamento dela dos grandes estúdios. No entanto, nunca houve uma declaração oficial da atriz sobre as razões exatas do retiro dela. Hoje em dia, Fiorentino vive longe dos holofotes e raramente é visto em eventos públicos ou entrevistado pela mídia. Ela optou por se manter fora do olho público, deixando que seu legado na tela fale por si só. Número 18. Meg Ryan. A rainha das comédias românticas que desapareceu. Meg Ryan foi, durante a década de 90, a rainha indiscutível das comédias românticas. O sorriso encantador dela e a capacidade de transmitir vulnerabilidade e charme a tornaram uma das estrelas mais queridas de Hollywood, protagonizando sucessos como Sintonia de Amor e Você Tem um E-mail, e Quando Harry Conheceu Sally. Durante anos, o rosto dela estava em todos os cartazes e o nome dela era sinônimo de filmes românticos que lotavam cinemas. E Quando Harry Conheceu Sally. Durante anos, o rosto dela estava em todos os cartazes e o nome dela era sinônimo de filmes românticos que lotavam cinemas. Mas, no início dos anos 2000, Meg Ryan começou a sumir das grandes telas e sua carreira, que tinha sido meteórica, se desfez quase completamente. No entanto, no início dos anos 2000, Meg Ryan começou a sumir das grandes telas e sua carreira, que tinha sido meteórica, se desfez quase completamente. Um dos momentos mais comentados da vida pública da Ryan foi o divórcio dela com o ator Dennis Quaid em 2001, após rumores de um relacionamento com Russell Crowe, com quem ela atuou em Prova de Vida. Esse episódio trouxe uma quantidade significativa de atenção negativa da mídia, que marcou o início de um declínio na popularidade dela. Apesar de que a Ryan se afastou do Crowe pouco depois, o estrago na imagem pública dela já estava feito, e alguns críticos começaram a apontar que essa mudança na vida pessoal dela afetou a carreira. Outra razão para o afastamento dela dos holofotes foi o desejo de explorar outros aspectos da indústria cinematográfica. Meg Ryan decidiu que queria trabalhar atrás das câmeras e dirigiu o filme Ítaca em 2015, uma adaptação do romance A Comédia Humana. Embora tenha sido um projeto importante, o filme não teve o impacto esperado e a carreira dela como diretora não decolou. Isso afetou Ryan,
que havia cimentado sua carreira. Além disso, a indústria do cinema mudou drasticamente ao longo dos anos, e as comédias românticas, que um dia foram o gênero favorito do público, começaram a perder popularidade na era das franquias de super-heróis e dos filmes de ação. Isso afetou particularmente a Ryan, que havia cimentado a carreira dela nesse gênero. Número 19. Lori Loughlin e o escândalo universitário. Lori Loughlin foi, durante muitos anos, uma atriz conhecida e querida pelo papel dela na série de TV 3 é Demais, onde ela interpretava a simpática Tia Beck. Ao longo dos anos, a carreira dela na televisão continuou com sucesso moderado, e a imagem pública dela seguia sendo positiva. Em 2019, a reputação de Loughlin foi destruída quando se revelou que ela e o marido, Mossimo Giannulli, estavam envolvidos em um esquema de fraude de admissões universitárias nos Estados Unidos. Eles foram acusados de pagar $500 mil para que as filhas fossem admitidas na USC como atletas de remo, sem praticarem o esporte. O caso, parte do escândalo Varsity Blues, envolveu outras figuras públicas e se tornou um dos maiores escândalos recentes, com pais ricos subornando funcionários para garantir a entrada dos filhos em universidades de prestígio. Loughlin e o marido foram acusados de ter pago $500 mil para que as duas filhas deles fossem admitidas na Universidade do Sul da Califórnia, a USC, fazendo com que elas passassem falsamente por recrutadas esportivas para o time de remo, mesmo sem praticar esse esporte. O esquema de admissões, conhecido como Varsity Blue, envolveu dezenas de pais ricos e poderosos que subornaram funcionários universitários para garantir a entrada dos filhos em universidades de prestígio. O escândalo expôs desigualdades e destacou Loughlin por usar privilégio. Ullman admitiu culpa, mas Loughlin e Giannulli resistiram. Mas também colocou em evidência figuras como a Loughlin, que usaram sua posição de privilégio para conseguir vantagens indevidas. Diferente da Felicity Huffman, que rapidamente admitiu a culpa e aceitou as consequências, Loughlin e Giannulli inicialmente tentaram lutar contra as acusações, o que prolongou o julgamento midiático e aumentou o escrutínio sobre o caso deles. Finalmente, ambos se declararam culpados e receberam penas de prisão. Loughlin foi condenada a 2 meses, enquanto o marido dela foi condenado a 5 meses. O impacto na carreira da Loughlin foi imediato, e ela foi demitida de todos os projetos, incluindo os da Hallmark, onde tinha estrelado uma série de filmes. A série de TV popular de Michael, A Queda de Kramer. Michael Richards, famoso por ser Kramer em Seinfeld, era um dos atores mais queridos dos anos 90. O excêntrico e cômico Kramer virou lenda, e Richards aproveitou anos de sucesso. Mas em 2006, Richards se envolveu em um escândalo que arruinou sua carreira. O personagem excêntrico e fisicamente cômico fez de Kramer uma lenda da televisão, e o Richards aproveitou anos de sucesso e fama graças à popularidade da série. No entanto, tudo mudou em 2006, quando o Richards se envolveu em um escândalo que arruinou a carreira dele quase que imediatamente. O incidente aconteceu durante uma apresentação de comédia ao vivo no famoso clube de comédia The Laugh Factory, em Los Angeles. Durante a apresentação, o Richards foi interrompido por um membro da plateia, o que desencadeou uma reação explosiva por parte do ator. Em um ataque de raiva, o Richards começou a soltar insultos racistas, fazendo referências ofensivas sobre linchamentos e usando repetidamente termos pejorativos dirigidos ao homem, que era afro-americano. O incidente foi gravado por um dos presentes e rapidamente se tornou viral, provocando uma onda de condenação pública. Richards tentou se desculpar, aparecendo em programas de TV como The Late Show with David Letterman, onde pediu perdão à comunidade afro-americana e explicou que seu surto foi resultado de uma frustração mal administrada. No entanto, o dano já estava feito. Sua desculpa foi recebida com ceticismo e sua carreira, que já estava em declínio após o fim de Seinfeld, nunca se recuperou completamente. Depois do incidente, Richards se afastou quase completamente da atuação.
Estrelas icônicas do cinema, como Daniel Day-Lewis, único a ganhar 3 Oscars, se aposentaram. Atores e atrizes que marcaram épocas e que subitamente desapareceram dos palcos. Número 1 em a aposentadoria do sapateiro Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis brilhou com atuações sublime e devoção obsessiva. Decidiu se afastar da atuação, sendo o único ator a ganhar 3 prêmios Oscar de melhor ator. Como verdadeiro artista, Daniel seguiu seu instinto e deixou a telona para fabricar sapatos. Sua carreira foi marcada por extremo perfeccionismo que o levou a papéis que deixaram uma marca indelével na história do cinema. Mas, como todo verdadeiro artista, Daniel seguiu seu instinto e decidiu deixar a telona para se dedicar a algo muito diferente na fabricação de sapatos. Não é um detalhe qualquer que Day-Lewis, que construía personagens com tanta minuciosidade que, por exemplo, ficou em uma cadeira de rodas durante toda a filmagem, agora canaliza sua paixão pela artesania em algo muito mais prático, o calçado. A aposentadoria de Daniel não foi uma decisão abrupta. Em meio ao sucesso, mudou-se gradativamente para o interior irlandês de Zweithausenden, onde encontrou a tranquilidade que Hollywood não poderia lhe oferecer. Lá, entre prados verdes e paisagens que parecem saídas de um cartão postal, ele se dedica a criar sapatos feitos à mão. O nível de qualidade. Claro, não poderia ser menos do que se espera de um homem que se dedicava com tanto detalhe a cada aspecto da sua vida profissional. Cada sapato que sai das mãos de Daniel Day-Lewis é uma obra-prima, assim como foram seus personagens no cinema. Número 2. Na queda de James Franco. James Franco, acusado de conduta sexual inadequada, conhecido por o artista do desastre Yves Pineapple Express. Em 2018, seu nome virou sinônimo de escândalo. Franco, conhecido por filmes, tinha amizade com Seth Rogen. Em 2018, denúncias mudaram seu nome para sinônimo de escândalo. Seu declínio foi rápido, uma amizade invejável com Seth Rogen. No entanto, tudo mudou quando, em 2018, várias mulheres começaram a denunciá-lo, e seu nome, que costumava estar na boca de todos por razões positivas, passou a ser sinônimo de escândalo. A queda de Franco foi rápida e brutal. Apesar de negar vigorosamente as acusações, as consequências vieram rapidamente. A Vanity Fair tirou de sua famosa capa anual de Hollywood vários projetos em que ele estava envolvido foram cancelados ou ele foi cortado. Até mesmo seu amigo e colaborador frequente, Seth Rogen, decidiu se distanciar publicamente dele, afirmando que não tinha planos de voltar a trabalhar com Franco. O curioso é que, antes de tudo isso, Franco não se destacava apenas como ator, mas também como diretor, escritor e professor de cinema. Ele parecia estar em uma missão pessoal, para dominar todas as facetas do mundo do espetáculo, e em muitos aspectos ele estava conseguindo. Mas sua vida pessoal, como em tantos outros casos em Hollywood, acabou o pegando. As acusações começaram a se acumular, primeiro nas redes sociais, depois nos tribunais. Franco admitiu ter chegado a acordos legais com algumas das mulheres que o acusaram, mas nunca deixou de negar as acusações de assédio. Número 3. O encanto de Kat Dennings. Kat Dennings é conhecida por seu papel como Max Black em Two Broke Girls. Após a série, ela optou por uma vida tranquila. Mais conhecida por seu papel como sarcástico e amargo Max Black na série de sucesso Two Broke Girls, Dennings se tornou a favorita do público por seu humor ácido e carisma na tela. No entanto, o que muitos não sabem é que, após o fim da série, Kat decidiu se afastar da agitação de Hollywood para viver uma vida mais tranquila, longe do foco da mídia. O que motivou essa decisão? Depois de protagonizar mais de 130 episódios de uma das comédias mais populares da década, Kat já não tinha necessidade financeira de estar constantemente trabalhando. Os direitos de sindicação de Two Broke Girls geraram milhões, garantindo a ela uma estabilidade financeira que poucos atores jovens conseguem ter. Além disso, Dennings,
Longe de ser uma estrela mimada, sempre foi alguém com uma perspectiva equilibrada sobre a fama. Ela nunca buscou desesperadamente a atenção e, após o fim de seu programa de sucesso, decidiu que era o momento certo para relaxar e aproveitar os frutos do seu trabalho. Número 4. A rebelde de Grey's Anatomy, Catherine Hegel. Catherine Hegel foi, em seu momento, uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood, graças ao seu papel na bem-sucedida série Grey's Anatomy e à sua participação em comédias românticas como Ligeiramente Grávida. No entanto, o que parecia uma carreira promissora, cheia de papéis importantes e uma ascensão implacável, logo começou a desmoronar. A razão: uma combinação de decisões controversas e sua franqueza, que nem sempre foi bem recebida na indústria. O primeiro golpe veio quando Hegel decidiu não apresentar seu nome para concorrer a um Emmy em 2008, afirmando que não tinha recebido material suficiente na quarta temporada de Grey's Anatomy para merecer uma indicação. Isso foi visto como uma crítica aos roteiristas da série, o que gerou tensões. Apesar desse conflito, Hegel continuou protagonizando comédias românticas. Rumores sobre Hegel ser difícil surgiram. Apesar deste conflito, Hegel continuou estrelando as comédias românticas de grande sucesso, Veitausenden. No entanto, a indústria de Hollywood é conhecida por ter pouca paciência com estrelas que geram controvérsia, e os rumores de que Hegel era difícil de trabalhar começaram a circular rapidamente. O que antes era uma promessa de talento tornou-se um caso do que poderia ter sido. Em 2010, seu contrato com Grey's Anatomy foi rescindido e, embora ela atribuísse isso ao desejo de passar mais tempo com a família, a realidade parecia ser mais complexa. Número 5. A montanha-russa de Amanda Bynes. Amanda Bynes foi uma das estrelas infantis mais queridas de sua época. Com o The Amanda Show na Nickelodeon e papéis em Ela é o Cara e Spray, a atriz parecia destinada ao sucesso. No entanto, como muitas estrelas infantis, Amanda não fez a transição para a vida adulta facilmente. No entanto, assim como muitas estrelas infantis, Amanda não conseguiu fazer a transição para a vida adulta com facilidade, e sua vida pessoal logo começou a desmoronar diante dos olhos do público. O começo do seu declínio público foi em 2012, quando Bynes começou a ter comportamentos erráticos nas redes sociais, postando tweets bizarros e às vezes agressivos direcionados a outras celebridades como Drake, Rihanna e Miley Cyrus. Mas o que realmente chamou a atenção da mídia foi sua prisão em 2013 por dirigir sob a influência de substâncias. Nesse mesmo ano, ela foi hospitalizada involuntariamente depois de acender fogo acidentalmente na entrada de uma casa. Esses incidentes levaram ao diagnóstico de transtorno bipolar e aos pais dela conseguirem a tutela legal sobre suas decisões médicas e financeiras. Esse foi um momento crítico na vida da Amanda Bynes, já que ficou claro que ela estava lidando com sérios problemas de saúde mental. Após sua hospitalização, Amanda decidiu se afastar dos holofotes e começar a focar na sua recuperação. Ela entrou no Instituto de Design e Comercialização de Moda de Los Angeles, onde começou a estudar e trabalhar em projetos criativos, longe da pressão de Hollywood. Esse foi uma mudança radical para uma atriz que desde muito jovem estava sob a constante atenção da mídia e do público. Embora os fãs da Bynes esperassem um eventual retorno à atuação, ela mesma deixou bem claro que não tem intenções de voltar às telas por enquanto. Em 2022, após anos de tratamento e reabilitação, Amanda recuperou o controle de suas finanças e de sua vida pessoal. No entanto, naquele mesmo ano, ela decidiu voluntariamente buscar ajuda psiquiátrica novamente, mostrando que ainda está comprometida com sua saúde mental e o bem-estar dela a longo prazo. Número 6. A queda do pai da América, Bill Cosby. Bill Cosby foi uma vez considerado o pai da América graças ao seu papel icônico em The Cosby Show, uma série que não só quebrou barreiras na televisão americana, mas também ajudou a redefinir a imagem das famílias afro-americanas na mídia.
Durante décadas, Cosby foi uma das figuras mais queridas e respeitadas de Hollywood, um comediante e ator cuja carreira parecia intocável. No entanto, tudo mudou em 2018, quando ele foi declarado culpado de 3 acusações de agressão sexual agravada, após denúncias de mais de 60 mulheres que alegaram ter sido drogadas e abusadas por ele ao longo de várias décadas. O caso de Bill Cosby foi um momento decisivo no movimento #MeToo, que trouxe à tona o comportamento predatório de muitas figuras poderosas na indústria do entretenimento. O que fez com que o caso de Cosby fosse ainda mais impactante foi a forma como a imagem pública dele, construída em torno dos valores familiares e do entretenimento para toda a família, desmoronou da noite para o dia. Depois da sua condenação, Cosby foi sentenciado a cumprir entre 3 e 10 anos de prisão. No entanto, em uma reviravolta inesperada, ele foi liberado em 2021 devido a um tecnicismo legal no seu caso. Apesar de ter recuperado a liberdade, a reputação de Cosby está completamente destruída. Os programas de televisão onde ele foi uma vez a estrela foram retirados das plataformas de streaming, e muitas universidades que lhe concederam títulos honorários os revogaram após o veredicto. A estrela caída de T.J. Miller E.J. Miller, conhecido por Deadpool e Silicon Valley, estava no auge. Com seu estilo, ele se destacou. No entanto, sua carreira mudou quando ele se envolveu em polêmicas que ofuscaram seu trabalho. Com seu estilo cômico único e sua disposição para assumir papéis que outros atores poderiam ter evitado, Miller rapidamente se tornou um dos nomes mais reconhecidos na comédia. No entanto, a carreira dele deu uma reviravolta inesperada quando ele se viu envolvido em uma série de polêmicas que acabaram ofuscando seu trabalho na tela. O primeiro grande golpe veio quando ele teve uma briga com Ryan Reynolds, seu co-protagonista em Deadpool, o que levou à sua exclusão de Deadpool 3. Embora Miller tenha tentado minimizar o incidente, os rumores sobre seu comportamento difícil no set começaram a circular. Não demorou muito para que surgissem acusações mais sérias contra ele. Vários relatos de má conduta, incluindo acusações de agressão sexual e comportamento inadequado no trabalho, começaram a persegui-lo. Um dos eventos mais notórios foi quando Miller, sob a influência do álcool, fez uma ligação falsa para as autoridades, alegando uma ameaça de bomba em um trem. Esse incidente, que aconteceu em 2018, resultou na prisão dele. Além da considerável publicidade negativa, Miller também foi acusado de comportamento inadequado em relação às suas colegas de trabalho, incluindo insinuações sexuais indesejadas. Uma de suas coprotagonistas em Silicon Valley, Alice Vieterlund, o criticou publicamente pelo seu comportamento no set, o que prejudicou ainda mais sua reputação. Número 8. A deusa Bridget Fonda. Bridget Fonda, membro da lendária família Fonda, era uma das atrizes mais promissoras dos anos 90. Com uma filmografia impressionante que inclui sucessos como Mulher Solteira Branca e Ponto Sem Retorno, Bridget tinha todo o potencial para se tornar uma das grandes estrelas de Hollywood. No entanto, no início dos anos 2000, ela decidiu se afastar do cinema e se retirar completamente da vida pública. O que surpreendeu muitos foi que, no momento de sua aposentadoria, Fonda estava no auge da sua carreira com papéis importantes. Com a reputação de ser uma atriz talentosa e versátil, Bridget Fonda sofreu um acidente de carro que, embora não tenha sido fatal, mudou sua perspectiva sobre a vida. Nesse mesmo ano casou-se com o compositor Danny Elfman, famoso por seu trabalho em filmes como O Estranho Mundo de Jack e Batman. A partir desse momento, Bridget tomou a decisão de focar na vida familiar e deixar a agitação de Hollywood para trás. Embora nunca tenha declarado publicamente que o acidente foi a razão principal de sua aposentadoria, muitos acreditam que esse evento foi decisivo na escolha dela de viver uma vida mais tranquila. Desde então, Fonda leva uma vida privada, longe das câmeras e dos holofotes. Enquanto outros membros da família, como sua tia Jane Fonda, continuam aparecendo em filmes e na esfera pública, Bridget optou por se manter em segundo plano. Ela vive em Los Angeles com o marido e o filho, e raramente é vista em eventos públicos ou tapetes vermelhos.
Ela vive em Los Angeles com o marido e o filho, e raramente é vista em eventos públicos ou tapetes vermelhos. Número 9. O tweet que encerrou Roseanne Barr. Roseanne Barr, uma das comediantes mais icônicas da televisão americana, viu sua carreira chegar a um fim abrupto por causa de um único tweet. Roseanne Barr foi a criadora e protagonista de Roseanne, uma comédia que quebrou barreiras nos anos 90, retratando uma família de classe trabalhadora com humor cru e sem concessões. Depois de anos fora do ar, Roseanne voltou com enorme sucesso de audiência, tornando-se um dos programas mais assistidos da televisão. Tudo parecia estar indo muito bem para Barr e seu legado, até que um tweet racista acabou com tudo, em um ato de imprudência. Roseanne publicou um tweet ofensivo comparando Valerie Jarrett, assessora do ex-presidente Barack Obama, a um personagem de Planeta dos Macacos. A reação foi imediata e brutal. O público e a mídia criticaram duramente o comentário, e embora Barr tenha tentado se desculpar, já era tarde demais. A ABC, a emissora que exibia Roseanne, cancelou o programa na hora. Apesar de ser um grande sucesso e gerar milhões de dólares em publicidade. A emissora explicou que os valores expressos no tweet não estavam alinhados com os da empresa. O impacto não afetou apenas Barr, mas também todo o elenco e a equipe do programa, que perdeu o emprego da noite para o dia. 2010 após o cancelamento de Roseanne, os criadores do show decidiram lançar um spin-off chamado The Conners, eliminando completamente o personagem de Barr. Esse novo programa manteve grande parte do elenco original, mas sem a criadora e protagonista que o havia colocado em marcha. Número 10. Joe Pesci, e sua última estocada. Conhecido por personagens icônicos, Joe afastou-se das telonas nos anos 90, sem se aposentar, com colaborações com Scorsese e De Niro em filmes como Os Bons Companheiros. Pesci era o tipo durão, capaz de mudar de calma para a fúria rapidamente. Após ganhar um Oscar, Joe optou por uma vida mais tranquila. Com uma carreira marcada por colaborações lendárias com Martin Scorsese e Robert De Niro em filmes como Os Bons Companheiros, Touro Indomável e Cassino, Pesci era a personificação do tipo durão, capaz de passar da calma à fúria em questão de segundos. No entanto, depois de ganhar um Oscar e deixar uma marca indelével na indústria, Joe decidiu trocar a correria das filmagens por uma vida mais tranquila. A aposentadoria do Pesci não foi abrupta. Em vez de desaparecer completamente, ele simplesmente reduziu suas aparições na tela. Em vez de interpretar o típico mafioso violento que o tornou famoso, Pesci se dedicou a jogar golfe e aproveitar uma vida tranquila. No entanto, sua paixão pelo cinema nunca desapareceu completamente de vez em quando ele fazia pequenas exceções. Foi assim que ele voltou a trabalhar com Scorsese e De Niro em O Irlandês, uma reunião que emocionou os fãs dos filmes de gangster. Em O Irlandês, Pesci interpretou um papel diferente dos seus personagens explosivos anteriores, mostrando uma calma e sutileza que só um ator do seu calibre conseguiria. Número 11. Adeus a Cameron Diaz. Cameron Diaz foi uma das atrizes mais queridas e bem-sucedidas de Hollywood durante os anos 90 e início dos anos 2000. Com sua beleza natural, seu senso de humor contagiante e sua habilidade para interpretar tanto comédia quanto drama, Cameron conquistou audiências ao redor do mundo em filmes como Máscara, Os Anjos de Charlie e Quero Ser John Malkovich. No entanto, no auge da sua carreira, Diaz surpreendeu a todos ao anunciar que estava se aposentando da atuação, o que levou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood a se afastar da indústria. Segundo Cameron, ele simplesmente não conseguia encontrar mais satisfação no trabalho. Depois de anos vivendo sob a pressão constante da fama e trabalhando sem descanso, ela decidiu que era hora de se concentrar na sua vida pessoal e nos seus próprios interesses. Durante uma entrevista, Diaz explicou que queria retomar o controle da sua vida, algo que ela sentia que havia perdido no meio da correria de Hollywood. Desde que deixou a atuação, Cameron tem levado uma vida tranquila e longe dos holofotes. Ela se casou com o músico Benji Madden em 2015, e em 2020 o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, Radix. Além disso, Diaz tem